Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. O homem vê as aparências, Deus vê o coração. Eu quero compartilhar um texto com você, a qual está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7, que assim está escrito. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O interessante desse texto aqui, a qual vai ser retratada a história do jovem Davi, a qual o profeta Samuel, através de uma ordenança de Deus, vai até a casa de Jessé e lá o texto vai nos contar, dentro desse capítulo que aqui nós lemos, no capítulo 16, que Deus deu uma ordem ao profeta e vai dizer: vai à casa de Jessé, porque dos filhos dele eu já escolhi um para ser rei no lugar de Saul. E o interessante aqui é o texto que Deus dá uma ordem para o profeta, para ele não olhar com olhar humano, para ele não olhar aquilo que estava por fora, porque Deus tinha escolhido um jovem garoto que estava apacentando as ovelhas de seu pai, ovelhas essas malhadas, ovelhas essas desprezíveis, mas tinha um coração bondoso, tinha um coração que o texto bíblico vai dizer que escolhi a Davi meu servo e com santo óleo ungi. E o interessante aqui é que vai se passando vários filhos de Jessé e Deus já tinha falado com Samuel: não olhe para com os olhos humanos, porque eu escolho aquilo que está sobre o seu coração, aquilo que está sobre o seu interior, aquilo que está por dentro. E vai se passando vários filhos, Abinadab, Samar, e Deus vai falar assim: não é esse eu não escolhi, esse eu reprovei. E Davi, que estava escondido atrás das ovelhas malhadas, fazendo a sua boa obra, o texto vai dizer dentro dessa história bíblica que então passa-se todos os filhos ali de Jessé, e então Samuel diz: acabaram todos os seus mancebos, acabaram todos os seus filhos. Davi, o olhar humano estava esquecido. Davi, o olhar humano até dos seus pais, da sua própria família, dos seus próprios irmãos, estava esquecido. Mas tinha um Deus que estava no céu, que tinha visto o coração de Davi. E o interessante aqui é que no versículo de número 11, o texto vai dizer: esses são todos os seus filhos. Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, ele que está apacentando as ovelhas. Vai dizer que ele era moço, vai dizer que ele estava apacentando as ovelhas, a dizer já para o profeta: tem um lá, mas só que ele não pode ser escolhido rei de Israel. Tem um lá, mas só que ele não tem nenhuma possibilidade de ser o escolhido para ser rei de Israel. E assim vai dizer o texto: ainda falta o mais moço, aquele que está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda, chamai-vos, pois não assentaremos antes que ele venha. Ali ninguém queria que Davi estivesse próximo, ali ninguém convidou Davi para estar participando daquele sacrifício, ali ninguém convidou Davi para participar daquela reunião, mas tinha um Deus lá no céu que já tinha escolhido Davi para participar daquela reunião. Já tinha um Deus lá no céu que já tinha estabelecido Davi por aquilo que Davi era e aquilo que Davi tinha sobre o seu coração. O que eu quero falar em muitas poucas palavras aqui para alguém que talvez esteja vendo esse vídeo: Deus, ele não escolhe o homem pela sua estética. Deus não escolhe o homem talvez pela sua filosofia, pela sua inteligência, pelo seu QI. Deus escolhe o homem pelo um coração. Deus escolhe o homem para aquilo que tem dentro, no seu mais alto íntimo. Davi, o texto vai dizer que quando ele pega e chega, todos tiveram que aceitar Davi naquele momento, porque tinha um Deus que já tinha determinado. E ali o texto vai dizer que Samuel vai ungir a Davi, vai consagrar Davi diante dos seus irmãos, vai consagrar Davi diante do seu pai, e Davi vai se tornar um grande rei de Israel. Davi vai ser escolhido para ser o rei de Israel. Davi vai ser honrado por Deus pelo coração que ele tinha. Tenha um coração contrito a Deus, tenha um coração sincero diante de Deus, tenha a disponibilidade de servir a Deus como talvez ninguém está vendo.
Davi vai ser ungido, nomeado, mas depois que ele enfrentou urso e leão, quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava contemplando, Davi ele tinha um coração segundo o coração de Deus. O homem talvez pode olhar com um olhar humano, escolher pelas características humanas, pela força, pela estética, mas Deus está atrás do coração que sirva a Ele de todo prestígio, de todo amor. O homem olha de um modo e Deus olha aquilo que está dentro. Deus abençoe. Se você quer receber outros conteúdos como esse, se você quer ouvir outras reflexões como essa, se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Se você ainda não segue a minha rede social no Instagram, Diego Dantas OFC, e deixe aí também nos comentários aquilo que você achou a respeito desse conteúdo. Deus abençoe a todos.